Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h06. Olá, bom dia. Terça-feira, 19 de março. Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e fico com você até às 10 da manhã, aqui na Jovem Pan News Piracicaba, a sua 99,5 FM. É muito bom ter a sua luxuosa, incrível e indispensável companhia nesse bate-papo que vai ao ar toda terça a partir das 9 da manhã. E você já sabe, a Jovem Pan News Piracicaba é a única emissora com jornalismo 24 horas da região. Então, para ficar bem informado o dia todo, é só sintonizar a sua 99,5 FM. Você também pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba para acompanhar toda a nossa programação. E o outono chega amanhã, no comecinho da madrugada, exatamente aos 6 minutos do dia 20. A estação chega nos últimos dias dessa forte onda de calor. Gente, o que foi isso? Aliás, o que está sendo isso, né? Vem logo outono, vem logo inverno, porque a conta de energia já está pela hora da morte. Haja ar-condicionado e ventilador para dar conta de tudo. Agora, quente mesmo vai ser o bate-papo que eu preparei para vocês no Elas na Pan de hoje. Nós vamos falar de assédio contra mulheres e de como empresas e poder público estão lidando com essa questão. E, lógico, do meu lado estará a indispensável, maravilhosa Karina Pizinato. Karina, bom dia. Bom dia. Minto não, olha lá, 35 anos de credibilidade no jornalismo, hein? Oi, tia Salete. Tia, a Cris tá mentindo pra mim hoje, tia. Depois sábado eu vou comer um bolo aí com a senhora. Hoje é dia de São José, ela é devota de São José, viu? Um beijo, mamãe. Bora beijo. Sobre o calor, não tem o que falar, né? Não, né? Não. É só esperar, rezar pra essa onda de frio que dizem que está vindo chegar rápido. Acelera a onda. Olha, Cris, eu não tô acreditando. Infelizmente. É meio apocalíptico isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Por que, Karina Pizinato? Fica comigo. Eu sou Cris Sanches, ela é Karina Pizinato. Está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. De acordo com um estudo Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizado pelo Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública em março de 2023, 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente no ano de 2022. O tipo mais comum de assédio foram as cantadas e comentários desrespeitosos na rua, com 41%, seguidos de cantadas e comentários desrespeitosos no trabalho, com 19%, assédio físico em transporte público, com 13%, e abordagens agressivas em festas, com 11%. Segundo a mesma publicação, em 2017, cerca de 40% das mulheres brasileiras haviam sido vítimas de assédio, tendo esse número pulado para 47% no ano passado. As principais vítimas são mulheres negras, tendo uma incidência maior em mulheres jovens entre 16 e 24 anos e, pasmem, com formação superior. Estamos falando aqui de assédio sexual, mas existe ainda o assédio moral, com números estratosféricos. Pesquisa da Cato mostra que 38,7% das mulheres brasileiras já sofreram assédio moral dentro das empresas. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas profissionais incríveis, gabaritadíssimas, que já estão com a gente aqui no estúdio. Eu estou falando da Fernanda Martins, que é Head de Compliance e Riscos na Cicobi Cocré, e a doutora Renata Bueno, advogada e corregedora geral do município. Sejam bem-vindas, bem-vinda, Fernanda, obrigada pela participação aqui. Bom dia, Cris, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar podendo falar sobre esse tema.
relevante, sensível, mas importante da gente falar aqui mesmo. Só pelo bate-papo lá no bastidor, né, Karina, antes da gente entrar no ar, a gente já sabe que vai ser bom, né? Maravilhoso. A gente acolheu informações aí bacanas. Doutora Renata, muito obrigada. É sempre uma alegria revê-la e tê-la aqui no estúdio da Jovem Pan News. Bom dia, Cris, Fernanda, ouvintes, piracicabanos e piracicabanas. Sempre uma honra e uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu queria começar com a Fernanda. A gente sabe, né, da importância e como a Cicobi Cocre é uma instituição financeira preocupada com, né, por ser uma cooperativa, com preocupações muito diferenciadas em relação a outras instituições financeiras, né? E você está numa área, Fernanda, que ainda é uma novidade, muita gente ainda não conhece, que é esse nome lindo que ela tem, né? Compliance, né? Você é Head de Compliance. É lindo o nome e é linda a sua missão. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que é o seu trabalho dentro da Cocre, para as pessoas entenderem, né? Quem está falando, quem vai falar sobre o tema que a gente tem em pauta hoje. Exato, Cris. A área de compliance, ela parece uma área nova, né? Parece uma coisa, enfim, uma novidade, mas é uma área que está consolidada já há bastante tempo no mercado financeiro, especialmente no mercado financeiro, mas grandes empresas, inclusive grandes empresas mundiais, eles prezam por ter uma área de compliance, que é uma área dedicada, a gente literalmente, na tradução, é de conformidade. Então, é uma área que está preocupada com o entorno dos negócios. Então, questões relacionadas à ética, em instituições financeiras relacionadas à lavagem de dinheiro, à prevenção à lavagem de dinheiro, à conformidade de leis, processos dentro da empresa. Então, a gente faz o trabalho de assegurar que tudo caminhe dentro da conformidade, da ética, da prevenção. Esse é um principal ponto que a gente trabalha também, com a prevenção. Muito legal. E acredito que para chegar nesse ponto, você não sai de uma faculdade, acho que não existe um curso para isso específico, né? Você vai se formando ao longo do tempo. Você não sai dizendo, olha, eu vim trabalhar no compliance aqui. Eu acho que tem que ter um reconhecimento, uma postura que faz com que você seja vista como adequada para aquela função, né? Foi isso que aconteceu com você? Cris, no meu caso, assim, e a maioria dos casos é assim, as pessoas acham que a gente é advogado, que grande parte não é advogado, mas boa parte sim, tem a formação no direito. O que acontece é que, normalmente, as pessoas trilham a carreira para a área de compliance, que é o meu caso. Eu iniciei como auditora regulatória no mercado financeiro, e aí a gente vai caminhando. É uma migração natural na carreira, de que muita gente trabalha como auditor, e aí vai migrando para a área de compliance, mas eu acho que o principal ponto é o amor à profissão. Porque, assim, é uma profissão que muita gente torce o nariz, que muita gente não gosta, que a gente pisa, às vezes, sabe, no calo das pessoas. Põe o dedo na ferida, é isso? Exatamente. A gente tem o dedo mágico de achar coisas erradas, só que a questão é que as pessoas precisam enxergar a área de compliance como uma área de apoio. Então, eu estou lá olhando e preservando aquilo que, muitas vezes, o negócio está focado em vender, em fazer, em a empresa crescer, em fazer acontecer. E eu estou ali cercando para que tudo isso aconteça de forma em conformidade com a ética, com as leis, e fazer todo mundo andar na linha mesmo. E tem que ter uma diretoria. A Karina está impressionada. Não, Você faz o compliance aqui. Tá, exatamente. A Karina é o compliance aqui da Jovem Pan. Exatamente. Também. Gente, eu não sou mais a gestora, eu sou a Compliance agora. É muito chique. Não, é muito necessário hoje em dia, Sim, né? É muito necessário. E assim, é um setor que pode existir não só nas grandes corporações, mas nas pequenas também, né? Você pode ter ações e ter um trabalho de gestão que possibilite que o compliance flua, né? E aconteça, né? Porque o compliance, ele não está ligado somente a regulamento. Ele está ligado também bastante a comportamento.
Então, assim, quais? Porque tem muita coisa que é uma linha ali bem tênue em você distinguir se aquilo é certo ou errado. Mas, assim, muitas vezes a gente faz... Eu brinco que a gente precisa colocar as pessoas no cantinho do pensamento. Você acha realmente que aquilo que você fez é certo? Exatamente. Você acha que nos expôs a um risco de imagem, por exemplo, igual na Cocre? A gente vai completar agora 55 anos de cooperativa. Então, a Cocre é uma instituição que tem um nome a zelar. Então, assim, a gente precisa preservar os comportamentos, inclusive, para a gente preservar a nossa imagem. Não só a lei, processo, procedimento do sistema Sicoob como um todo, mas aqueles comportamentos que podem nos expor ao risco de imagem também. Inclusive comportamentos pessoais, inclusive redes sociais, não é? Muito bem, Cris, porque assim, a gente tem uma imagem e a gente muitas vezes tem o orgulho de linkar a nossa rede social com a empresa. Ótimo que isso aconteça. Mas, assim, qual o cuidado do seu comportamento em saber que muitos seguidores te seguem porque você trabalha na Cocre, porque você faz parte de uma instituição financeira ou de uma empresa, o que for, não precisa ser necessariamente na Cocre, mas muita gente te segue, você posta muita coisa corporativa. Então, você precisa se preservar. Ou você trabalha só no privado, as suas redes sociais, por um grupo, mas a partir do momento que você posta, que você se posiciona, você tem que tomar bastante cuidado, sim, com o seu comportamento. Com certeza. Completando, doutora Renata Carina, está fazendo 1 ano, me lembrei, Renata, Dia 16. 1 ano como corregedora, né? Isso mesmo, eu me lembro 16. bem que você comentou comigo num evento lá. A Renata é conselheira do COMESP, que é o Conselho de Mulheres Executivas lá do CIMESP, e me lembro que num evento do Dia da Mulher, você comentou comigo, estou indo para a corregedoria, que é uma novidade que a gestão atual, né, a gestão Luciano Almeida criou. Queria que você falasse um pouquinho sobre também o seu trabalho, como eu acho que tem muito a ver com o que é parecido com o que a Fernanda faz ou é diferente? Tem absolutamente tudo a ver, porque na realidade, se no setor privado, se na iniciativa privada se exige esse comportamento adequado, que dirá então no setor público, né? Nós estamos falando, em última análise, em controle social. E é importante a gente lembrar que, em especial depois da Constituição de 88, as exigências nesse sentido, no tocante ao administrador público e às instituições como um todo, elas ficaram muito mais evidentes, muito mais patentes. Então, a gente fala compliance, é um termo bonito de se dizer, mas, na realidade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de retidão. Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de comportamento adequado, que se inicia, inclusive, em casa. Né? A gente usa o termo para as empresas, para as atividades, mas, de fato, começa em casa. Você aprender o que é o certo. Né? E o que é o certo? Aquilo que não atinja uma outra pessoa, aquilo que não traga dificuldades de relacionamentos, aquilo que não produza mal-estar, né? Tudo isso é o que a gente espera. Então, na corregedoria, Cris, já fazendo esse link, lembrando que no dia 8 de março do ano passado, né, quando nós fizemos aquele grande evento no COMESP, que foi um divisor de águas, né, tratando do tema violência de um modo geral, e aí, olha os frutos disso, né? Quanto a gente tem falado e tem combatido esta mazela que é a violência, em especial a violência contra a mulher, mas os frutos disso, né? Aqui nós estamos, mais uma vez, não falando necessariamente de violência contra a mulher, porque as situações que nós vamos comentar aqui, elas podem acontecer para homens e mulheres, mas, mais uma vez, infelizmente, o número de mulheres assediadas, seja sexualmente, seja moralmente, ainda é muito maior, evidentemente, do que homens, né? Então, fazendo alusão ao meu 1 ano, né, ao aniversário da corregedoria, eu lembro que o prefeito Luciano Almeida, ele publicamente me convidou, né, por ocasião, inclusive, lá do nosso evento. Então, foi muito emblemático, tudo bastante emblemático para mim nesse 1 ano de corregedoria, lembrando que esta é a primeira vez que a cidade, de fato, tem uma corregedoria. Bacana. E parabéns aí pelo trabalho.
que eu sei que competência, esforço e dedicação não faltam a você, viu, Renata? Eu sei que você tem feito aí um trabalho, inclusive, aproveitando, né, já que você está mencionando, recentemente, acho que foi na semana passada, houve um lançamento de uma campanha contra o assédio moral, especificamente, me corrija, na Secretaria Municipal de Educação. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa campanha, que é uma parceria da Secretaria com a Corregedoria. Isso mesmo, só contextualizando, né? Eu gosto de dizer sempre, de deixar muito claro que, para além das funções natas da Corregedoria, que é a aferição de responsabilidades e, eventualmente, indicação de penalidades cabíveis, a Corregedoria também tem como função e como competência a divulgação de conhecimento, de capacitação. E eu, claro, né, para alguém que vem também da vida acadêmica, com a experiência que eu tenho nessa área, para mim é muito importante, é muito interessante que eu também possa fazer isso na condição de corregedora. Então, a gente vem, ao longo do tempo, proporcionando reuniões, palestras, cursos diversos, sejam comigo ou seja com profissionais altamente gabaritados, falando com os servidores de um modo geral sobre uma infinidade de temas. Nós começamos com lei anticorrupção, falamos sobre LGPD, já falei sobre violência institucional, que é uma coisa relevantíssima para a gente também estar discutindo sempre isso. Recentemente fiz uma palestra para os novos conselheiros do Conselho Tutelar, novos e antigos, falando sobre o ECA, sobre a responsabilidade que todos nós temos nesse sentido. E havia já uma demanda nossa no tocante a ações mais específicas, e aí fizemos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 4 vídeos curtos, bem palatáveis, bem fáceis, realmente, com uma linguagem muito acessível, para que as pessoas entendam um pouco o que se trata, né, do que nós estamos falando, o que é o tal do assédio moral e as suas consequências. Claro que nós fizemos, num primeiro momento, para o nosso público interno, mas eu acho que vale a pena aí, quem puder acessar, está no YouTube, é bacana. É sempre uma forma de conhecer um pouquinho mais também sobre esse tema tão relevante. Como é que acessa, doutora? Está no YouTube, no site da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. Bacana. Tem pergunta, Karina? Depois a gente pode até deixar aqui, né, para as pessoas aí ao final. Acho que é bem bacana Com também certeza. a gente colocar isso. Na verdade, vocês estão aqui hoje para falar de um assunto específico, né? Que é sobre como o Sicob, a Corregedoria, mulheres, tudo. Vocês já se sentiram, já sofreram esse tipo de assédio moral ou sexual? Olha, Karina, eu posso falar, infelizmente, já passei pela situação. É uma situação que você fica... É uma situação um pouco velada, para falar bem a verdade. Então, você não sabe... Inicialmente, você não sabe distinguir se é aquilo... Você fala assim, será que foi só uma piada? Será que aquilo foi só... será que eu estou confundindo as coisas? Então, infelizmente, você começa a se colocar numa posição assim... Não, eu acho que eu estou vendo coisas, eu acho que eu estou imaginando situações. Mas a recorrência dessa situação, ela começa a ficar mais pesada, e aí você começa a pensar, será que eu falo? Será que eu não falo? E existe o medo mesmo, especialmente na minha... Não necessariamente você tem a situação do assédio moral e sexual só em caso de subordinação. Mas pode acontecer e assim, o moral, que é o constrangimento, aquela situação em que você se sente coagido, ele está especialmente numa questão de subordinação, o que agrava a situação. Porque você fica constrangido em falar, porque você não sabe se as pessoas ao seu redor vão acreditar, né? Porque você fala assim, eu estou sofrendo assédio moral e assédio sexual. Ela fala assim, mas ela deve estar achando. E aí as pessoas começam ali a duvidar de você. Mas assim, e muitas vezes as pessoas se perguntam por que a mulher não fala isso antes? Por que ela sofre por tanto tempo?
mas é porque a gente fica pensando em várias coisas. A gente sabe que a posição da mulher é muito complexa, é uma situação em que você coloca muita coisa em jogo. Vamos falar, né? Vamos falar que a minha unha tá vermelha, eu pintei minha unha de vermelho. Vamos falar que eu tô querendo, porque eu fui com decote. Roupa, vamos falar porque minha blusa acaba um pouquinho transparente. Você usar esse short, você acha bem isso. Tudo bem que o meio corporativo, você tem um código de vestimenta que você deve seguir e tal, e a empresa acho que deve deixar isso muito claro, né? Exatamente. Mas a mulher, ela tende a se culpar quando ela sofre assédio, não é? Se vocês me permitem a intervenção, por favor. Há uma linha muito tênue, mas muito, muito tênue, entre uma brincadeira e um assédio, né? E acho super importante o que a Fernanda mencionou aqui, da dúvida. Mas será que de fato eu estou sendo assediada ou é só uma brincadeira? E nos dois casos, né? Eu acho que Com tanto certeza. no moral quanto no sexual, né? Com certeza. Né? Então, nós ainda estamos... Assim, é difícil de você caracterizar, mas eu costumo dizer o seguinte também. É a coisa do bom senso. Que a vida é bom senso, o direito é bom senso. Então, em que medida isso te afeta? Né? Em que circunstância? Como é que isso acontece? Em que cenário? Com que recorrência? E com que objetivo? E outra coisa importante, Fernanda, que você fez alusão também, é que o assédio, né, vamos pensar no assédio moral, ele não acontece só de um superior hierárquico para o seu funcionário, mas ele também acontece entre iguais. Então, há muitas situações no trabalho em que colegas praticam assédio moral. A gente também precisa entender isso, porque senão fica parecendo que sempre uma fala de um chefe, de um superior, é que vai causar esse transtorno, esse constrangimento. E muitas vezes não é só dessa forma. Daí a necessidade de que o gestor tenha pleno conhecimento da ilegalidade disso tudo e que trabalhe com a sua equipe de maneira preventiva, como você fez alusão também, Fernanda. Exatamente, Renata. E um ponto que você tocou é importantíssimo, porque hoje, na COCRE, a gente tem uma preparação muito forte da liderança. Então, os líderes estão trabalhando no tema de pessoas. Esse é um dos pontos fundamentais dentro da cooperativa. Então, quando a gente entende também essa questão da subordinação, mas também você como líder consegue identificar isso dentro da sua equipe, você tem essa sensibilidade em olhar para as pessoas e identificar que dentro da sua equipe pode haver uma situação de um assédio moral. Isso é importantíssimo, mas a liderança precisa estar preparada. A liderança precisa ter conhecimento, a liderança precisa ter a sensibilidade e o bom senso é fundamental, porque a falta dele pode colocar muita coisa em risco dentro da empresa. É verdade, a preparação da liderança é crucial. Se ela não entender o que está acontecendo, não souber lidar com isso, a coisa pode realmente ficar complicada, né? Exato. Você quer concluir? Vamos pro Não, break? quero que você fale que oração para eu falar, repita. 9h28. Repita. 9h28. Obrigada. Adorei, realizei mais um sonho. Gente, nós vamos para um break e a gente já volta com a Fernanda Martins e a doutora Renata Bueno para falar sobre assédio. Elas na PAN. 9h34, estamos de volta com Elas na PAN. Eu vou deixar aqui uns recadinhos para você, né? Se você quer falar com a gente, pega o teu WhatsApp e manda aqui, 971482932. Repetindo, 971482932. Manda sugestão de pauta, manda um oi, que a gente está ligadinho aqui em você. Nós temos também o perfil da Jovem Pan News Piracicaba, o @Jovem Pan News Piracicaba, no Instagram. Manda pra gente um direct e segue a gente lá, tá bom? Eu disponibilizo para você também o meu arroba aí no Instagram, que é o @Papo com Cris. Passa lá e vê o que a gente anda aprontando por aí. E se você perdeu um programa, você pode conferir meu arquivo, Papo com Cris, no YouTube. Tá tudo arquivadinho lá, você pode ver e assistir novamente o que já foi veiculado. Olha, gente, no ano passado eu trouxe um grupo de mulheres ao Elas na PAN que estava articulando a criação da Escola da Mulher Piracicabana.
sob a coordenação da Carol Angelelli. O projeto se consolidou e vai abrir o calendário de eventos este ano, amanhã, dia 20, às 7h30 com uma super palestra. O diretor da Zion, aceleradora e gestora de negócios, Rafael Sanson, vai falar sobre a importância das soft skills, né? Está se falando muito em soft skills. E a palestra vai acontecer no Hub Piracicaba, que funciona nas dependências da FUMEP, a Fundação Municipal de Ensino, lá na Avenida Monsenhor Martinho Salgô, e pertinho do shopping. Para participar, você precisa se inscrever por meio de um link. Você pode ligar para Sabrina Barros no WhatsApp 19 99440 9289. Vou repetir, 99440 9289. Ela pode te mandar o link e você faz a inscrição. Eu agradeço pelo convite, deixo essa dica para as empreendedoras e profissionais que querem aí se atualizar e fazer um bom network. Sucesso aí para as meninas da Escola da Mulher Piracicabana. E vamos voltar, né, Karina, esse papo com a doutora Renata, com a Fernanda, sobre assédio. No primeiro bloco, vocês falaram sobre, né, o papel de cada uma das áreas em que vocês atuam. Eu queria saber especificamente, Fernanda, no caso da COCRE, como é que é a atuação, o trabalho, né, no combate ao assédio, que muitas vezes, sei lá, a chefe está com TPM, você não está bem aquele dia, você pode ser mais grosseiro com alguém, falar de forma mais ríspida e aquilo, né, eventualmente pode acontecer, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que caracteriza para vocês lá o assédio moral e como é que vocês têm trabalhado para evitar que isso aconteça dentro da cooperativa. Então, Cris, na COCRE é assim, primeiramente a gente é munido de informação. Então, a transparência com a que a gente atua sobre os nossos processos, sobre a forma como a COCRE trata as pessoas é muito transparente. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho segurança em falar que as pessoas não têm receio em relatar alguma situação, tanto porque a gente tem, inclusive, certificações que comprovam que a gente consegue falar, que a gente está num ambiente que proporciona a gente poder falar. Fora isso, a gente tem a questão, assim, como a doutora Renata falou, né? A gente tem uma questão muito do bom senso também. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e identificar talvez aquela situação em que você está tratando um mimimi, é verdade, porque às vezes a Karina chegou e falou assim, nossa, um bom dia meio atravessado, eu já acho que aquilo é um assédio moral, eu já acho que a Karina está me destratando, então assim, tomar bastante cuidado. Porém, se há uma situação em que você consegue identificar que está ultrapassando a linha, que está tomando uma outra proporção, a gente tem um canal de denúncias que é gerido, inclusive está no nosso site, qualquer pessoa pode acessar, inclusive colaboradores, cooperados, o público em geral. É um canal gerido por uma empresa terceira, então isso já traz uma transparência, uma independência na apuração. Olha que interessante isso. E todas essas, e se houver uma denúncia, e também uma denúncia interna, o que for, tem uma apuração muito rigorosa. Então, existe uma comissão que avalia essas situações, apura e toma as medidas cabíveis. Então, essa questão da segurança que as pessoas têm internamente em poder falar, em relatar, e que isso vai ter um tratamento, é muito importante dentro da COCRE. Já chegou em vias de fato de alguém ser punido ou tem palestra, advertência? O que acontece com essa pessoa quando isso fica constatado? Então, Karina, essas situações, elas são tratadas de forma extremamente confidencial. Sim. Então, o que acontece elas são apuradas, sim, todos os casos relatados são apurados, e se identificada realmente, assim, no limite, foi constatado, foi apurado pela comissão, por um comitê avaliador, toda essa situação, há, sim, casos de desligamento, tudo isso. Mas, assim, esse cuidado é muito forte lá dentro da cooperativa. Tá. Mas também ninguém vai saber. A pessoa simplesmente foi desligada e ponto final.
O que é importante que a gente trata bastante? Evitar a conversa de corredor. Então, assim, um ponto importante é, se você sofreu, se você está sofrendo, se você tem alguma situação constrangedora dentro da empresa, seja da Cocre, seja qualquer outra empresa, tomar cuidado com as conversas de corredor, porque aquilo pode se tornar um problema. Então, assim, se você entende que está nessa condição, relata para a alçada competente. Sim. Trata de forma sigilosa, porque isso pode se tornar um problema muito maior. E a apuração também em situações que toma outra proporção pode ficar ruim. Então, assim, está se sentindo nessa condição, relata na alçada competente. O principal, pelo que você está contando, o principal nisso tudo é ter um canal seguro para que seja feita a denúncia, porque realmente a pessoa que sofre assédio moral ou sexual, além dela ter toda essa dúvida e ficar se sentindo acuada e pensando, vão acreditar em mim ou não vão, né? Ela precisa ter essa segurança de que ela vai... Então, isso é o principal, né? Para a denúncia ser efetivada, né? Exatamente, Cris. E, assim, o canal de denúncia, ele tem a possibilidade, ele funciona 24/7, então, assim, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, e você pode ou não se identificar. A minha curiosidade, ela falou, né, de uma empresa que faz... É uma empresa especializada nisso? Ou, por exemplo, é um escritório de advocacia não, que tem... Cris, são empresas. Existem diversas empresas no mercado que são especializadas em canais de denúncia. Então, tem um cuidado, tem grandes nomes de empresas no mercado, assim, que eles têm um cuidado. E, assim, é um canal extremamente seguro. Então, você pode denunciar situações com você, com um colega, situações em que você presenciou dentro da empresa, porque assim, a gente está em muitos lugares, né? Essa é a verdade. A gente está, o nosso nome, a nossa marca. Então, assim, não necessariamente precisa ser dentro da empresa. Então, essa é a transparência. Agora, doutora Renata, falando, né, de medidas que possam chegar, como a Karina perguntou, olha, pode chegar uma demissão? Pode. No caso do poder público, você lida, em grande medida, com funcionários com estabilidade. Sim. É mais complicado, o trajeto é mais longo aí, né? Mas precisa também ficar claro isso, porque as pessoas têm uma visão, eu entendo, um pouco deturpada do servidor público, como se fosse inatingível, e não é verdade. É claro que há uma segurança jurídica em razão da atividade para evitar qualquer tipo de dissabor e que, né, dependendo do gestor que vá ao vento aí as suas decisões. Mas no nosso caso, nós promovemos um processo. O nosso processo é um processo administrativo, mas que leva em consideração toda a dinâmica legal de todo e qualquer processo. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos essa denúncia, que a pessoa se apresenta, ou enfim, que isso chegue de alguma maneira para a corregedoria, nós então abrimos ou uma sindicância ou um processo administrativo, dependendo da complexidade, e a partir disso, todo o caminho ele se desenvolve, primeiro, de maneira sigilosa, porque, via de regra, os processos administrativos e as sindicâncias, elas têm esse caráter de sigilo, com a possibilidade, acho que isso é muito importante que fique claro também, da ampla defesa e do contraditório. Porque não raro, e isso é importante que a gente diga, não raro, as pessoas imaginam ter sido assédio alguma situação em que, em verdade, foi uma indisposição ou uma cobrança. Eu digo isso, inclusive, em um dos vídeos que nós fizemos. É preciso ter muita cautela no apontamento das coisas, porque, de fato, nós não toleramos o assédio, mas tampouco é de se tolerar revanchismo, vingança, irresponsabilidade. Nós estamos lidando com vida de pessoas. E por mais que esse processo seja sigiloso, de fato, a pessoa comparece, será ouvida, leva testemunhas. Então, é óbvio que isso mexe também com a vida do denunciante e do denunciado. E ambos merecem a nossa proteção, né? Sob o manto da Constituição, ampla defesa e contraditório, para que, de fato, se chegue à verdade, né?
Então, dizer que no serviço público pode-se chegar eventualmente a uma demissão em casos mais drásticos, sim, tanto que o Estatuto faz menção expressa a essa possibilidade de demissão. Mas é lógico que isso vai demandar a aferição muito séria e muito concreta dos fatos que foram levados ao nosso conhecimento. Mas, por exemplo, em ambos os casos, vamos supor que eu tenho raiva da Fernanda, vou lá, denuncio. Eu vou ser punida também por esse falso testemunho, sei lá como que a gente vai chamar isso, por essa mentira que eu inventei? É uma via de mão dupla, né? Nos dois casos? É uma via Exatamente. de mão dupla, porque, como eu disse, a gente também não pode tolerar esse tipo de atitude, né? De vingança, de revanchismo, ou simplesmente para criar uma situação difícil para alguém. É sempre importante a gente pensar, né? Que, puxa vida, se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratado? Né? Seja de uma forma ou de outra. Quando você, só queria voltar a um tema importante aqui, quando você perguntou para a Fernanda, né, se ela já havia sofrido algum tipo de assédio, e eu fico pensando assim, na minha trajetória, eu comecei muito cedo a trabalhar, né, tive, acho que a felicidade de trabalhar numa instituição de ensino, então é óbvio que é um pouco diferente, o universo ali era bem diferente e desde logo muito, muito cordial e, enfim, muito moderno, muito vanguardista, então nunca me vi nessa situação, mas a gente fica pensando exatamente isso, né? Será que de fato nunca aconteceu ou se a gente não percebia? Né, as coisas. Então, como eu mencionei, é muito tênue. Por isso é necessário que a gente se capacite e entenda. E mais do que tudo, né, eu acho que alerte as pessoas de que, olha, tudo é bom senso. Vamos supor... Você quer falar? Pode falar. Não, vamos supor. Eu sou assediada. Só que daí, eu até falei assim, vou denunciar. Não, vou me defender. Essa minha defesa pode gerar alguma coisa contra mim, tipo... vamos supor, eu sou assediada sexualmente, fala alguma coisa que eu assedio ele moralmente, tipo, daí ele pode me denunciar, mesmo eu tendo me defendido? Eu acho que assim, não tem respostas prontas, porque a gente tem que pensar sempre no caso concreto. Né? No caso concreto, nas provas produzidas, e a partir disso, então, verificar se é possível ou não. Mas é possível. Assim. Sob o ponto de vista genérico, sim, é possível. Tá? Mas, obviamente, vai depender da aferição do caso concreto e daquilo que se produzir. Existe uma coisa na lei que também chama, né, denunciação caluniosa e tudo mais, que também é crime. Né? Provas digitais são aceitas, são desejáveis para situações como essa? Um áudio, um vídeo, é possível? Isso pode ser usado como material para apuração? São tipos de provas. São, né? Fazem parte aí do que a gente diz assim, da descrição ou determinação de tipos de provas, que vai desde a testemunhal, documental, e agora, então, a gente pensando no mundo digital, né, não tem como a gente também deixar de lado isso. Mas eu acho que, assim, especialmente é importante, a gente diz isso, inclusive, né, não é fácil de comprovar certas coisas. Não é fácil, né? Muitas vezes as coisas acontecem de forma velada, num ambiente menor, então é sempre interessante que tente-se produzir provas fidedignas, evidentemente, com testemunhos, buscando pessoas que eventualmente tenham passado por essa situação também, para construir com robustez essa denúncia. Eita, prosa boa, hein? Eu falei que a prosa ia ser quente hoje, Karina, mas nós temos que chamar agora os nossos comerciais. A gente já volta já com a doutora Renata Bueno e a Fernanda Martins. Fale que horas são? 9h49. Repita. 9h49. Elas na PAN. 9h52. Repita. 9h52. Ah lá! A Fernanda falou que vinha ouvindo a Jovem Pan sempre no carro dela e adorava, ouviu a vida inteira o Repita, é isso? A vida inteira. Isso é um clássico, gente. É um mesmo, clássico. né? E tô eu Muito aqui legal. tendo essa oportunidade. Tudo culpa da Karina, viu? Exato. Obrigada. Culpa boa. Culpa boa. Pessoal, a gente está de volta aqui com a Renata Bueno, a Fernanda Martins, mas antes eu quero falar com as mulheres que, assim como eu, usam roupas a partir do manequim 42 e quase sempre precisam fazer uma verdadeira peregrinação de loja em loja para encontrar roupas bonitas, modernas e de bom gosto.
A minha dica para você é, vá conhecer a Ana Laura Store. Desde que eu conheci essa loja, comprar roupa se transformou num verdadeiro prazer para mim, viu? Além da roupa de qualidade, da variedade imensa de modelos, cores e tecidos que eu encontro lá, eu sou sempre acolhida com carinho e atenção pela Etienne e pelas meninas lá da equipe. Hoje, a loja tem estacionamento próprio e parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. Gente, é sério. Um passeio pela Ana Laura Store vai te deixar ainda mais bonita, mais confiante e com autoestima nas alturas. Vá, depois você me conta, hein? É Rua Dom Pedro I, 955, no centro. Eu não sei se eu falei, eu não presto muita. Não é que eu não presto atenção em você, porque eu presto. Mas ela parcela em 10 vezes, gente. Falei. Ai, tá vendo? Eu não presto Dá atenção. pra comprar roupa por inteiro? E Né? a equipe do Elas na Pan vestem. Ana Laura, claro. Aliás, Repita. viu? E já chegando a coleção Eu não quero vir, outono, eu tô mas pagando ainda a tudo bem oitava que parcela. o calor, tudo bem que o calor ainda está escaldante, mas logo vem a frente fria e as coisas estão lindas de lá. boa. Vou passar lá hoje para dar uma olhadinha nas novidades. Larga. Ó, tem gente aqui mandando mensagem. Oi, Cris, estou ouvindo, as meninas estão dando um show. Um beijo a todos, em especial a doutora Renata, nossa conselheira. Deixa eu ver. Ah, é a Liz Libardi, maravilhosa. Um beijo para você, nossa ouvinte mais assídua aqui do Elas na Pan. Beijo, viu, Liz? Doutora Renata, a gente está na reta final, mas eu quero muito que você explique sobre essa campanha mais um pouquinho. E a pergunta que fica é, vai se estender a outros setores da prefeitura? Conta pra gente. Isso, Cris, vamos lá. Bom, essa campanha já estava aí no nosso radar e nós conseguimos agora, no início do mês, com essa profícua parceria com a Secretaria Municipal de Educação, colocá-la realmente no ar. As pessoas podem perguntar por que iniciamos pela Secretaria Municipal de Educação? Porque é a maior secretaria, é o maior número de servidores e num ambiente bastante específico. Esta é uma campanha, então, que diz respeito a todos nós, então sim, nós estamos aí com a intenção de fazer permanentemente ações de capacitação. Este é um tema relevante que precisa ser conversado, então a nossa ideia é fazer sim dessa maneira. Neste momento, então, nós temos os 4 vídeos, esses vídeos, como eu mencionei, eles são simples. Eles falam sobre conceito de assédio, eles falam das consequências disso no ambiente de trabalho, ele faz alusão à necessidade da denúncia, também faz menção a essa denúncia responsável, como nós já dissemos aqui anteriormente, e a ideia, então, é cada vez mais tornar o tema palatável para as pessoas e que as pessoas entendam, compreendam a diferença e evitem, evidentemente, dentro não só do poder público, de onde nós estamos ali vivenciando, mas de um modo geral, esse tipo de atitude que é tão difícil para aquele que é assediado. Então, a campanha está no ar e vai ter continuidade, sim, com novas ações. Lembrando que, recorrentemente, a Corregedoria faz parcerias com as outras pastas, com as outras secretarias, abordando temas específicos. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um beijo enorme para as meninas do Comesp, para a Liz, que é a nossa chefe ali, né, a nossa presidente, uma querida, agradecer muitíssimo e também mandar um beijo enorme para a minha equipe. Não foi uma determinação minha de que a equipe tivesse que ser necessariamente formada só por mulheres, mas quis o destino que eu hoje estivesse com só mulheres na minha equipe, maravilhosas, que trabalham ali com uma enorme eficiência e me ajudando muitíssimo. E também, obviamente, uma gratidão aos presidentes das câmaras correicionais, que são procuradores, né, de carreira, e ao prefeito Luciano Almeida, que, de fato, com um gesto muito vanguardista, fez acontecer a corregedoria e nos dá ali, a mim e aos secretários, de um modo geral, muita autonomia, muita liberdade para fazer o nosso trabalho. Senão não teria sentido algum. Grande beijo a todos, gratidão sempre e sempre à disposição. Obrigada, doutora Renata. É sempre uma alegria mesmo receber você aqui, Karina.
Lá é mais mulheres na corregedoria. No Cicobi é equilibrado isso? Ou é... O orgulho de dizer que hoje na Cocre a gente tem 70% do quadro composto por mulheres. Sério? E, inclusive, a gente tem uma marca orgulhosa em dizer que em 55 anos, que a gente vai completar agora no final de março, a gente tem uma diretora na posição de liderança, na posição forte dentro da cooperativa, com voz ativa. E o mais importante, não é simplesmente nomear uma mulher para o cargo. É dar a ela o poder, a voz. Eu acho que é isso que é fundamental. É a primeira mulher. Fala mulher. Fala o nome dessa poderosa e o cargo que ela ocupa, primeira mulher, e é a minha líder, Tatiane Leonessa. Eu estou muito orgulhosa de ter a oportunidade de trabalhar numa equipe em que seja liderada realmente na ponta, né, por uma diretora. Então, assim, você fazer parte de uma empresa, de uma cooperativa em que preza ter mulheres fortes na liderança, e é o que eu ressalto aqui. Não é colocar uma mulher para, né, dizer que tem. É realmente nomear e dar voz, dar poder e dar ouvidos também, porque a gente precisa ser ouvida também, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E hoje, na liderança, tanto na diretoria, a equipe também dos heads, hoje somos em 6, sendo que 3 também somos mulheres, Andressa e Gislaine também são as minhas pares hoje. Liderança feminina também nas agências, a gente tem um número muito forte de mulheres liderando as nossas agências hoje, e não é o que eu ressalto, assim, não é colocar uma mulher, é nomear uma mulher que tenha capacidade, competência para estar naquela posição. Não é preencher número, né? Exatamente, Cris. É bem reconhecer isso. A competência mesmo. Eu quero registrar aqui a companhia deliciosa da Elis Juste, que está aqui, que é assessora de comunicação lá da Cocre. Obrigada, viu, Elis, tá filmando tudo, tá tudo bonito aqui, né? Uma querida Elis, jornalista Elis Juste. Cris, eu acho que a gente tem que fazer um Elas na Pan 2, 3, 4, 5, né? Porque esse tema não se esgota. Esse tema não se esgota. E eu só queria também aproveitar, gente, porque embora os tribunais pátrios, eles ainda entendam da necessidade da recorrência dos atos para a caracterização e configuração, é importante mencionar que, embora o Brasil ainda não tenha ratificado a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 190, nela há uma descrição do que seja desse combate à violência e faz-se menção, inclusive, a ato único. Né? Então, é lógico que vai depender muito da complexidade disso, da concretude disso, mas também é importante que a gente tenha em mente que talvez a coisa esteja aí mudando e mude rapidamente. Importante o Brasil ratificar esse tratado, hein, doutora? Eu não estava sabendo disso, não. Está na hora do Brasil, né, botar o pé na... Eu não sei nem que tratado é isso, mas eu não vou perguntar para vocês não acharem que eu sou uma anta. Não é. Nem eu sabia, ela está mencionando agora a OIT, né? Tudo que a OIT coloca, o Brasil tem que ser signatário desse tratado e a gente tem que, enfim... Obrigada pelas informações. Eu quero deixar aqui meu agradecimento às duas queridas que estão aqui hoje, a Fernanda, a doutora Renata, a Karina. Obrigada. Você é bancada, querida. Você manda nisso aqui, Karina. A verdade é essa, então. Eu sou uma compliance. É a compliance officer. Eu estou fazendo muito assim que meu botox ainda está ativo, mas vocês entenderam. Agradecer o querido Bruno Alves, que está aqui. A gente está ensaiando com as câmeras. Logo a gente vai estar em vídeo, né? Vai ser bacana. Então é isso. Eu quero deixar um abraço para Piracicaba e região metropolitana e dizer que o Elas na Pan volta na terça que vem, a partir das 9 da manhã, aqui na 99.5. Um beijo!